Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro IR Talks, que é para ser um bate-papo descontraído com profissionais de RI. Cada mês vamos receber um convidado especial aqui, contando um pouco sobre as perspectivas, as rotinas e todo esse mundo que tange relações com investidores. Hoje, o nosso talk show estreia com ninguém mais, ninguém menos do que Marília Nogueira, diretora de Relações com Investidores da EDP Brasil. Marília, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, Marília. Obrigada, Cássio, eu que agradeço. Agradeço, inclusive, essa apresentação, ninguém mais, ninguém menos. Estou me sentindo lisonjeada. Legal. Marília, para a gente começar, me fala um pouquinho como foi essa sua trajetória de RI até aqui. Tá certo. Me formei em economia. Toda a minha carreira foi feita no setor elétrico. Eu estou no setor há 20 anos e em RI há 11 anos. Vim da área de planejamento econômico e aí quando eu tive o convite para vir para a EDP foi para a área de RI e aí eu me apaixonei por essa área muito estratégica e que tem que ter sempre muito conhecimento para conseguir atuar. E como foi para você ter aceitado ir para uma área que você não tinha trabalhado antes, Marília? Eu acho que esse foi um dos meus maiores desafios, né? Sair de uma área mais financeira, mais técnica, mais operacional, para ir atuar numa área mais estratégica, onde você tem que ter uma visão muito macro e saber exatamente o que você pode falar, como falar para o investidor. Então, acho que esse foi o grande desafio da minha carreira, como fazer essa transição e estar atuando há tanto tempo nessa área. Legal, Marília. Falando um pouquinho sobre esses assuntos, me fala um pouco sobre algum dos seus desafios aí nessa sua carreira de longos anos no RI. Bom, acho que foram vários, né? Acho que dentro da ITB eu tive vários, entre eles liderar grandes processos como aumento de capital, trabalhar em follow-on, movimentos onde a gente teve que reposicionar o storytelling da companhia. Então, acho que esses foram grandes desafios onde você tem, né, uma percepção do mercado e você tem que mudar essa percepção do mercado em relação à companhia. Legal. E como que você percebe, Marília, a receptividade da mulher nesse meio corporativo de hoje? Cássio, acho que tem evoluído muito. Se a gente for olhar alguns anos atrás, eu acho que era um mercado mais hostil para a mulher. Mas hoje eu acho que tem mudado e melhorado muito esse mercado, né? Eu acho que a pandemia também mostrou, né, como a mulher consegue ser multitask, né, trabalhar, ser uma executiva, cuidar da casa, cuidar dos filhos. E obviamente, né, quando a gente olha para a questão de ESG, acho que o início da pandemia trouxe essa percepção e essa mudança de mindset das pessoas para isso. Obviamente na EDP, né, a gente tem um ambiente muito agradável. Quando a gente olha para a companhia, a gente tem várias métricas para terem mulheres na liderança, a gente tem uma vice-presidente que é a nossa vice-presidente de ESG. Quando a gente olha para o conselho, a gente tem 30% de mulheres no conselho. Então, obviamente, é fácil falar sobre isso, porque eu trabalho numa empresa em que a mulher é valorizada. Você tocou em vários pontos que eu quero abordar com você hoje. Vamos começar com essa questão aí de mulher, trabalho, casa, rotina, filhos. Como que você fez isso na pandemia, Marília? Acho que foi uma mudança, inclusive, de mindset, né? Como é que a gente sai do escritório, vai para casa e tem que cuidar da casa, tem que manter a entrega no trabalho e tem que continuar ali cuidando dos filhos e, enfim, da escola. Acho que é uma percepção, acho que muito interna, né? Acho que eu deixei de ser uma pessoa muito workaholic que eu era, acho que eu passei a ser uma pessoa muito mais organizada e, enfim, cuidar ali e saber que, no final das contas, a gente tem muitos pratinhos, a gente não vai conseguir manter todos os pratinhos o tempo todo girando, mas o importante é gira um pouquinho de cá, gira um pouquinho de lá, e aí a gente vai se adaptando. Acho que a pandemia, ela foi muito importante para mim como pessoa, foi muito importante para minha família, porque eu acho que foi um momento onde a gente parou, onde a gente pensou, onde a gente reestruturou a nossa rotina familiar. Legal. E seus filhos entendiam que você estava trabalhando, que uma hora era o momento Marília, trabalho, outra hora era Marília mamãe. Como que foi essa questão, Marília? Eu acho que é um momento que, enfim, no início eu acho que foi muito difícil, né? Todo mundo ainda tinha aquela preocupação de que, filho não pode aparecer na câmera, tampa a câmera, pede desculpa.
Lembro, enfim, de algumas reuniões em que o microfone está aberto, chega alguma criança, né? Chega um dos meus filhos pedindo alguma coisa e aí você tem que mutar, seu microfone está aberto. Mas acho que no final, acho que o grande aprendizado é a empatia. A gente passou a ser mais empático com as pessoas na pandemia. Acho que a gente deixou de ver, né? Eu vou usar um aspas aqui, aquele movimento onde a gente veste a fantasia do executivo e vai para o escritório, a gente tem uma vida perfeita. E a gente passou a enxergar as pessoas como seres humanos, né? Como pessoas que acordam, que, enfim, tomam café da manhã, têm filhos para levar para a escola, tem que trabalhar, depois tem que voltar e tem uma outra rotina dentro de casa. Acho que a gente passou a ser mais empático. Legal. Falando sobre essa questão também de empatia, ESG, me fala um pouquinho o trabalho que vocês têm feito lá. Porque eu imagino que para a EDP é crucial o tema de ESG e tudo que permeia isso pelo setor que vocês estão, né? Inclusive, vocês participam do Dow Jones e possuem até selo de Woman on Board. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Cássio, todas as questões de sustentabilidade estão no centro da estratégia da companhia. Agora, no início do ano passado, a gente divulgou a estratégia 21-25 e todo o investimento da companhia está muito focado na parte de redes e na parte de solar, né? Então, acho que esse é o grande foco de crescimento da companhia. Quando a gente traz aqui para algumas métricas, né, acho que são importantes, a EDP foi a primeira no ranking do ISE esse ano da B3. A EDP também foi a única empresa do setor elétrico na América Latina a ter o selo do CDP. E acho que tem outros pontos aqui que são importantes quando a gente pensa nessa questão de diversidade. A EDP hoje tem como meta 50% das vagas serem preenchidas com grupos subrepresentados, ou seja, mulheres, pessoas negras com deficiência, LGBTQIAP+, e pessoas com idade superior a 50 anos. Eu acho que esse é um grande ponto, ou seja, a EDP ela trabalha para ter uma empresa muito diversa entre os seus colaboradores. Acho que tem um outro ponto aqui que é super importante a gente destacar, que a EDP tem a primeira escola de eletricistas exclusiva para pessoas trans. Ou seja, isso é uma iniciativa que é pioneira no país e traz exatamente essa questão da inclusão social. Obviamente, tem vários pontos aqui que são importantes, de treinamento e a questão social, mas eu acho que essa é uma métrica que é muito importante. Outro ponto importante é a questão da liderança, ou seja, o top management da companhia com mulheres. Então, a gente tem metas para ter mais mulheres dentro da liderança da companhia. O ano passado, a gente criou a vice-presidência de ESG, que hoje é liderada pela Fernanda Pires. Dentro do nosso conselho de administração, a gente tem 30% de conselheiras mulheres. Nossa, Marília, muito legal. Então, para a EDP, não teve um aumento de uma demanda de ESG, porque algo foi sempre constante para a EDP ter esse tema no centro da estratégia. Cássio, eu diria que assim, apesar da gente sempre ter isso como core dentro da companhia, a gente não via uma demanda no passado muito grande de investidores ou de pessoas muito preocupadas e olhando para essa questão de ESG. Te diria que nos últimos 2 anos a gente vê um aumento dessa demanda, obviamente ele foi mais progressivo. Eu te diria que, óbvio, né, acho que tem aquela carta do Larry Fink no início de 2020, que causou exatamente com o início da pandemia, então acho que acendeu ali um sinalzinho de alerta. E a gente começou a ver muitas pessoas já passando a olhar para isso, mas eu te diria que nos últimos 6 meses a gente vê efetivamente investidores nacionais, que eu acho que é um ponto muito importante, porque a gente via o ESG, né, na estrutura lá fora, muito lá fora e não aqui internamente, mas eu te diria que nos últimos 6 meses uma demanda maior de perguntas e de questionamentos sobre ESG por parte dos investidores nacionais. Legal. E falando dos investidores pessoas físicas, a gente sabe que tem um aumento muito grande na B3 desse número de CPFs ali dentro da bolsa, enfim, e que as companhias precisam se comunicar cada vez mais e para um público que antes era desconhecido um pouco pelas companhias de capital aberto. Como que a EDP vê esse aumento e o que vocês têm feito? A gente viu um aumento muito grande na nossa base. Eu te diria que hoje a gente tem mais ou menos uns 280 mil CPFs dentro da nossa base. Já chegou a ser mais alto em meados do ano passado. Enfim, eu te diria que até meio de 2021, obviamente com o aumento
né, da taxa de juros, a gente viu uma leve redução e hoje ele está ali na ordem dos 280 mil CPFs dentro da nossa base. A gente estruturou, né, a nossa equipe para esse aumento de demanda. Esse aumento de demanda, ele vem aí ao longo dos últimos 2 anos. Então, a gente tem dentro do nosso site uma apresentação educacional. E por que é educacional e não institucional? Porque eu acho que a apresentação institucional, ela traz uma visão mais técnica, uma visão mais financeira e estratégica da companhia. A educacional, ela tenta trazer o ensinamento do que é o setor para aquele investidor. Então, se você pegar, né, a diferença do investidor institucional, ele já sabe o que é empresa, ele já sabe sobre a regulação, enquanto o investidor pessoa física, ele está ali, ele sabe olhar para algumas métricas, ele olha para dividendos e ele não consegue entender exatamente como é que a companhia chega naquele resultado. Então, a educacional, ela tenta, a intenção é abranger cada vez mais o conhecimento desse investidor. Nosso site é um site muito robusto de informação, até voltando um pouquinho na questão do ESG, a gente tem uma parte de sustentabilidade no site de RI, com um question bank, com, enfim, um relatório anual, com os principais pontos que a gente sabe que são destaque, justamente para ajudar o investidor a conseguir fazer a pesquisa dele. E claro, acho que hoje, né, antigamente a gente não via isso, o investidor não ia até o RI, acho que você vê hoje um aumento desse investidor pessoa física querendo falar com a área de relações com investidores, querendo entender, e aí a gente tem como métrica que a gente tem que responder todos os e-mails que chegam na nossa caixa de RI. Bacana, tem 2 pontos que eu quero perguntar para você. O primeiro deles é sua caixa de e-mails do Fale com RI. Você acha que tem perguntas ali que estão corretas, direcionadas diretamente para o RI, ou tem muita pessoa física misturando os assuntos e questionando tarifa na caixa de RI? Como que é essa sua questão da caixa de RI? Cássio, acho que a gente já teve mais. Se a gente for olhar para o passado, eu acho que as pessoas confundiam muito, ligavam para o número do RI, porque era o número que estava mais fácil para fazer reclamações. Hoje em dia, primeiro que assim, na IDP a gente tem uma área de comunicação muito robusta, né? Você comentou a questão do aumento de tarifas. O ano passado, quando a gente teve o reajuste tarifário das nossas distribuidoras, a nossa área de comunicação fez um trabalho muito robusto nas regiões onde a gente atua, né? Com, enfim, dentro das nossas lojas de atendimento, para que o consumidor ele soubesse exatamente o que compõe aquela tarifa e por que aquela tarifa está subindo tanto. Mas, obviamente, que a gente ainda recebe ali uma ou outra pergunta que não são direcionadas, né, para o RI, mas aquele é o canal. E, independente dele ser para o RI ou não, eu acho que assim, a intenção, né, independente de ser um consumidor, um investidor, uma pessoa que quer chegar até a companhia, a gente tem como obrigação disseminar aquela informação ou fazer com que ela chegue até o seu destinatário. Então, não é porque a pessoa, obviamente, né, a gente prefere receber as perguntas dos investidores, mas não é porque a gente recebeu uma pergunta que não tem a ver com a nossa área que a gente vai simplesmente esquecer. Ela é direcionada internamente para a área responsável. Legal. E voltando nesse ponto da pessoa física que você comentou, tem a apresentação, a Investor Education, e vocês chegam a fazer calls com as pessoas físicas, elas solicitam calls com vocês? Como que é orientada essa pessoa física que está investindo na IDP ou que quer investir na IDP? Cássio, acho que tem 2 pontos, né? Se ele faz uma pergunta muito específica e que a resposta é sim ou não, ou não é, ou ele quer uma informação e ele não está encontrando, a gente manda o link do site, né? A gente tem como métrica dentro da área de RI, a gente não manda informação, a gente manda o link da informação, até para não parecer que a gente deu alguma informação privilegiada. Então, a gente tem isso como métrica, então a gente sempre manda o link de onde está a informação, aonde está disponível no site, muitas vezes a página. Então, obviamente, quando é uma questão mais específica, não entendi tal coisa, isso está disponível no release ou está disponível na apresentação, a gente manda, olha, está mais detalhado na parte X. Quando ele quer uma pergunta mais específica, como a questão macro impacta na companhia? Aí, obviamente, a gente tem que contextualizar e aí a gente marca um call e fala com aquele investidor para tentar esclarecer aquela dúvida. Legal. E agora falando ali de investidor, como que você tem acompanhado essa sua base acionária? É mensal, diário? Como que vocês acompanham, Marília? Cássio, a gente pega todas as informações diárias, né? Até porque a gente precisa estar com aquilo sempre atualizado.
A gente faz uma análise mais robusta que vai para a diretoria mensalmente, então assim, fechou o mês, a gente tem um relatório mensal em que a gente fala tudo que o RI fez, então assim, quais as principais notícias que saíram, como é que aquilo impactou na valorização do papel, como é que aquela valorização se compara ao Ibovespa ou ao índice do setor elétrico, que é o IEE, né? No caso, a EDP é uma empresa que está dentro do índice. Como é que está aquela base, quem foram os principais investidores que a gente falou, quais foram as principais dúvidas, qual é o principal tema naquele mês, então se é revisão tarifária, se é crise hídrica, se é um contexto mais macro. Então a gente faz essa análise mais crítica, mas obviamente, semanalmente, se eu tenho uma reunião mais específica com alguém, ou se eu tenho alguma conferência, se a gente vai viajar, a gente faz uma análise mais robusta até para se preparar para aquelas reuniões. Eu acho que o grande ponto, né, por que a base acionária ela é importante? Ela é importante para você conseguir direcionar o seu speech de forma correta para aquele investidor que você vai conversar. Legal, legal. E falando agora um pouco o investidor que vai conversar, como que foi para você, Marília, essa época de pandemia? Como foi com a questão dos atendimentos aos investidores? As companhias estavam acostumadas a fazer roadshows presenciais, reuniões. Como que foi essa mudança e o que você tem sentido agora? Cássio, é engraçado, né? Na companhia a gente sempre fez roadshow virtual. A gente tinha lá, enfim, há uns 5, 6 anos atrás, a gente já tinha como métrica, sempre quando a gente divulgava os resultados, pegar os principais investidores internacionais e fazer ali um call e tentar explicar, até porque muitos deles não acompanhavam o call ali ao vivo, e às vezes a gente demorava um pouco mais para divulgar, né? Acho que hoje a tecnologia acabou que a gente está sempre ali no webinar, dando a cara a tapa, então acho que facilitou. Mas a gente sempre fez esse movimento de tentar conversar com os investidores de forma virtual. Acho que o grande ponto da pandemia e desse sistema que a gente passou é que a gente consegue atender mais gente num espaço de tempo menor, que antes no roadshow presencial tinha o tempo de deslocamento, o tempo de voo, a gente não conseguia estar no mesmo lugar, né? Tinha a questão de fuso horário. Acho que a pandemia ela facilitou este acesso. Mas na minha opinião, ela não substitui o presencial. Acho que a gente tem 2 pontos aqui importantes. Acho que quando a gente está conversando com o investidor ou está num group meeting, muitas vezes as pessoas estão de câmera fechada. E a câmera fechada, ela dificulta a gente a entender, né, se o investidor está ali, se ele está entendendo. Eu falo que o virtual, exatamente, a expressão, o virtual, você tem menos chance de correção de rota. Né? Quando você está no presencial, você consegue corrigir a rota do seu speech, que o virtual não te permite. Obviamente, o virtual, ele é muito mais, né? Eu acho que se a gente for pensar daqui, né, um tempo e a pandemia, né, acabar, e, enfim, a gente voltar a uma determinada normalidade, eu acho que o presencial ele vai voltar e ele é ali no momento onde você cria o vínculo com o investidor. Você não cria o vínculo com o investidor no virtual. O virtual ele funciona para você manter aquela discussão, manter aquela participação, mas o vínculo a gente cria no pessoal, né? No one-on-one. Essa questão de vínculo, eu digo, puxando um pouquinho para a equipe, até com questão de equipe, né? Quando começou a pandemia, eu particularmente, a minha maior parte de liderados eu já conhecia, então no virtual foi muito fácil manter os vínculos. E essa é a minha próxima pergunta para você. Como que foi gerir a equipe de maneira virtual? Acho que foi um aprendizado não só no RI, acho que foi um aprendizado para todo mundo. Acho que para mim, né, como executiva e como liderada e como liderança, acho que foi um aprendizado geral, né? Primeiro, porque como é que você conversa com o seu chefe, como é que você mantém aquele vínculo e aquela rotina. E aí, como liderança, como é que você mantém esse vínculo com as pessoas. Acho que a gente sempre teve ali aquele preconceito de as pessoas precisam estar no escritório. E a partir do momento que a gente quebrou aquela visão, eu acho que mudou a forma como a gente trabalha. Então, acho que criou-se mais confiança entre as pessoas. Eu não preciso estar ali do lado de ninguém, né, para saber que aquela pessoa está fazendo aquilo. A gente manteve algumas métricas, então a gente tem uma reunião
semanal, toda segunda-feira, para a gente falar sobre as atividades. A gente mantém ali algumas agendas mais específicas. A gente tentou travar a agenda das pessoas no horário do almoço, para que as pessoas simplesmente passassem a parar para almoçar e não entrassem naquele looping, né? Porque você está em casa, enfim, vai numa reunião, vai na outra, vai na outra, vai na outra. Então, a gente tentou fazer pausas para que as pessoas conseguissem, enfim, ter aquela coisa de trabalho nesse horário, aqui é meu horário de almoço, aqui é minha pausa. Então, enfim, a minha equipe, eu tive várias mudanças na equipe ao longo da pandemia, mas eu acho que esse é o ponto. A gente foi tentando criar os vínculos, manter algumas reuniões específicas e agora a gente já tem voltado para o escritório. Então, acho que agora é o momento em que a gente vai criar os vínculos efetivamente, olhando para frente. Legal. E como que você vê, Marília, essa rotatividade do RI? Você falou que mudou bastante a sua equipe ali durante a pandemia. Como foi para você esse movimento da sua equipe? Então, Cássio, acho que diferente de outras empresas, né, quando a gente olha para a equipe de RI da EDP, a gente tem uma equipe muito robusta. É uma equipe que é até considerada grande, né, olhando para o RI. Hoje eu tenho 6 pessoas dentro da minha equipe. Mas eu sempre olhei para o RI como uma área estratégica e não como uma área operacional. E o que é o estratégico, o que é o operacional? O operacional é exatamente cumprir as regras, olhar, né, para as métricas da CVM, tudo que a gente tem de obrigatoriedade. Ela é fundamental e ela vai existir sempre. Mas o RI, ele tem uma ferramenta na mão que é muito importante, que é conhecer de A a Z a empresa. Eu falo que o RI, ele tem que ter paixão pelo que ele faz. Não dá para você ser um RI e defender uma história e falar sobre aquela empresa se você não acreditar 100% naquilo que você faz. Dentro do RI, como é que a gente faz isso? Como é que a gente olha para essa estratégia? A gente faz benchmark, a gente olha para os peers, a gente tem que acompanhar toda a questão regulatória, né, do setor elétrico, não é só a regulatória de CVM, mas a regulatória do setor. A gente tem que saber exatamente o que as pessoas fazem, você tem que conhecer todos os segmentos em que a companhia atua. Então, de certa forma, a minha equipe é uma equipe que a gente cria boas pessoas para o mercado. Né? Então, ali é aquilo, né? Eu também não posso deixar de treinar as pessoas, porque, enfim, eu posso perdê-las, né? Mas, enfim, acho que o movimento também que a gente viu no mercado foi de muitos IPOs, muitas empresas criando áreas de RI. Eu acho que a gente viu um movimento aí, enfim, de dança das cadeiras nessa área especificamente. Se você fosse resumir em uma palavra, Marília, o que você mais gosta de ser RI, o que seria? Acho que o grande ponto do RI é você poder conversar com as pessoas. Acho que um dos pontos principais do RI, e né, o RI proporciona muito isso, de você viajar, de você conhecer outras culturas, é você conhecer as pessoas. Né? As pessoas pensam diferente, as pessoas agem de forma diferente. Eu acho que o grande ponto do RI é você adaptar o mesmo discurso para falar com pessoas diferentes. Né? O que eu converso com você, provavelmente com outra pessoa, eu falaria a mesma coisa, mas de outra forma. Então, acho que isso é o que mais me fascina no RI, é contar histórias de formas diferentes. Você acha que esse ponto, Marília, é o mais desafiador no RI? Acho que não. Na verdade, o mais desafiador no RI é você convencer pessoas que pensam diferente sobre aquilo. Então, por exemplo, você tem um investidor, né, que acha que a empresa X é melhor que a empresa Y, que ela vai crescer mais ou menos do que outra. Então, assim, eu acho que o grande ponto do RI, o mais desafiador, é quando alguém tem um pré-conceito definido e que você tem que desmistificar aquilo. Então, acho que esse é o grande desafio do RI. É quando você tem alguma coisa que já está ali, a pessoa já acredita aquilo por N motivos, e você sabe que não é, e aí você tem que, enfim, trazer ali argumentos para desmistificar aquela visão daquela pessoa. Acho que, para mim, esse é o grande desafio do RI. Marília, eu concordo com você completamente nessa questão do speech e na questão do desafio. E eu acho que o profissional de hoje precisa muito dessa forma de se comunicar de maneiras diferentes. É a grande estrela do RI, é justamente essa forma, tá? É isso, Cássio. Acho que o grande ponto da pandemia e que ela trouxe foi que antes as pessoas investiam nas empresas e elas não tinham aquela visão de quem é a cara daquela pessoa que está ali. Né? Então, acho que o fato hoje
das empresas estarem mais abertas, das empresas estarem fazendo mais eventos, enfim, virtuais, lives, e até os calls de resultados hoje em dia são feitos, né, através de webinar, faz com que as empresas tenham, ou que as pessoas das empresas tenham uma cara, né? A gente consegue linkar aquela empresa com aquele CEO, com aquele CFO, com aquele RI. Eu acho que a gente sabe aquela coisa de dar cara aos nomes. Eu acho que é isso, acho que a gente traz cara aos nomes. Esse ponto é perfeito. E uma outra pergunta que eu te faria, Marília, por ser o diretor também responsável pelo atendimento na MZ, eu acompanho muitos calls. E tem uns calls agora nessa nova safra, vamos dizer assim, que eu tô acompanhando e é estranho não ver ali o rosto da companhia, ver só a apresentação. Eu sei que vocês fazem vídeo. Como que foi para você essa mudança, fazer vídeo? Como que são os seus calls de resultado? Eu acho que isso veio, caso quando a gente entrou em pandemia, a gente ainda fazia o call simplesmente pelo telefone, né? Simplesmente ligar. E aí o que aconteceu? A gente estava com pessoas completamente conectadas, cada um na sua casa, cada um em uma região, né? Por ser uma empresa multinacional, até em outro país. E aí a gente perdia um pouco o controle, né, das pessoas conectadas, saber se as pessoas estavam ali ou não. Por quê? Porque antes da pandemia a gente fazia do escritório, então a gente tinha um telefone, estava todo mundo em volta daquele telefone, a gente conseguia se comunicar enquanto a gente fazia a apresentação. Então, passava um papelzinho pro outro, né? Acho que assim, a gente tinha ali, né, um Q&A robusto, a gente sabia exatamente quais eram as perguntas, né, ou quem fariam as perguntas. E aí, quando ficou todo mundo em casa, a gente ficou no escuro, né? Então, como é que a gente consegue, de alguma forma, se comunicar? E aí, acho que volta exatamente aquela coisa, né, da expressão facial. E aí, a gente resolveu que a melhor forma da gente fazer, e até ter mais pessoas conectadas, era através de vídeo. Então, a gente passou, né, desde o início, desde meados de 2020, a fazer os nossos calls via webinar. Primeiro a gente usava uma plataforma, que até era uma plataforma liderada por vocês, mas depois a gente entendeu que talvez o Zoom seria a plataforma mais fácil da gente se comunicar, né? Até porque a gente mesmo conseguiria fazer, né, toda a parte administrativa, a gente já fazia isso em outras atividades dentro da companhia, e aí a gente passou a utilizar a plataforma Zoom para fazer os nossos calls de resultados e também outros calls, né, calls de aquisição, enfim, qualquer outra comunicação que a gente tenha que fazer de forma oficial para a companhia. E é aquilo, então os executivos estão ali, eles estão disponíveis, você sabe que eles estão ali, que eles vão responder as perguntas que vão chegar. Ficou mais amigável, mais perto, né? E é uma plataforma que dá para cada um utilizar sozinho, abre e fecha a câmera, abre e fecha o microfone, entrou criança, tira a criança, coloca fundo atrás, acho que é bem dinâmico para utilizar no dia a dia. Marília, um outro tema que eu quero abordar com você é sobre o formulário de referência. É um formulário grande e como vocês na INDP se organizam para preencher ele anualmente? Cássio, a gente tem, né, lá, enfim, divisões até separadas por áreas. Então, o que a gente faz? A gente manda para as áreas, pede para as áreas responderem para a gente. Eu falo que depois a gente costura aquela coxa de retalhos. Eu acho que o mais importante, né, não é simplesmente pegar as informações que a gente recebe, colocar tudo lá e publicar, mas é trazer para uma única linguagem. Acho que essa é a grande dificuldade do formulário de referência, justamente por ele ser muito grande, ele ter muitas informações técnicas, informações muito diferentes, né? Enfim, você tem particularidades financeiras, operacionais, técnicas, jurídicas, tentar colocar aquilo que uma única linguagem para que a pessoa leia e sinta que, enfim, aquilo lá é como se fosse uma única pessoa escrevendo e não várias pessoas diferentes usando termos e formas coloquiais diferentes. Legal. E pegando esse gancho de vários temas, várias pessoas envolvidas, eu imagino que na divulgação de resultados também tem muitas pessoas envolvidas, né? Você ainda sente o frio na barriga na hora de disparar aquele e-mail final com release divulgando para o mercado inteiro? Olha, Cássio, eu vou te dizer que depois de 11 anos fazendo isso, eu te diria que o frio na barriga é um pouco menor. Acho que hoje a gente tem muito mais confiança, efetivamente, assim, o processo, acho que é um processo já muito bem estruturado, de muitas validações, mas enfim, o apertar o send ali sempre é um ponto crítico, acho que para todo RI, até porque você sabe que você está divulgando uma informação pública para qualquer pessoa.
Marília, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Para mim foi um prazer enorme poder conversar um pouquinho com você, conhecer um pouquinho mais da Marília, da experiência da Marília e quem é a Marília. Muito obrigado de verdade. Eu que agradeço, Cássio. Foi ótimo trocar essa experiência aqui com você. E eu estou à disposição para quem depois quiser conversar e bater papo também sobre RI. Eu adoro essa troca de figurinhas. Legal. Muito obrigado, gente, e até a próxima.